Fala galera do Avança Militar, tudo bem com vocês? Professor Pedro Ricciupo aqui, professor de História aqui do Avança Militar e um dos coordenadores aqui do nosso curso ESA, beleza? Já preparando um 2024 especial para vocês, nossa turma já vai abrir as vagas agora em novembro e vamos falar um pouquinho sobre a prova da ESA esse ano, né? A gente consultou a nossa equipe aqui de professores, conversamos aqui com a equipe de professores para a gente analisar como foi a nossa prova da ESA esse ano. Estou aqui com a minha colinha, com os que os professores comunicaram para mim aqui, tá? Acerca da prova da ESA. E eu preciso falar com vocês o seguinte, a parte de matemática é a primeira parte da prova, né? A primeira parte aí você começa com matemática. E geralmente a ESA tem 14 questões de matemática, geralmente a ESA coloca ali uma ou duas questões no nível um pouquinho mais difícil, umas 3 questões no nível um pouco mais elevado para diferenciar ali, para destacar um pouco os candidatos. Esse ano não, segundo o Rabelo, a prova de matemática ela veio bem tranquila, todas as questões no padrão bem fácil, né? Não veio nem um pouco com nível elevado, veio bem tranquila mesmo a prova, tá? Na parte de matemática. Então tem uma questão de probabilidade que pode ser que ela fala de 1 a 300, né? Ela pode causar ali uma confusão e se houver uma pressão muito forte, pode ser que venha uma anulação, tá? Segundo ele, essa é a única questão que poderia ter um tipo de anulação, mas de resto não, né? De resto não teria anulação, mas é uma prova então de matemática bem tranquila. A parte português, segundo o Léo, a gente tem ali umas questões maiores, né? Maiores, com mais textos, tá? Segundo o Léo, na parte de português. Então, pelo que o nosso mestre Leonardo Martins falou, a prova ela quebrou um pouco o padrão, a estrutura da prova. Porque a prova da ESA ela tinha uma estrutura de colocar, por exemplo, um texto somente ali na prova inteira, nas 14 questões de português. Agora vieram com mais textos ao longo da prova e isso não é o padrão da prova, não é o comum. Então, veio fora do padrão de prova dos anos anteriores, beleza? Então, muita atenção a isso, Por quê? Com a unificação das bancas, né, a SpaceX se unificando a banca da ESA, a prova ela está cada vez ali se encaminhando para estar mais semelhante com a SpaceX. Eu acredito que não vai chegar no mesmo nível, justamente por serem provas de níveis diferentes, né? Uma é prova para oficial, outra é prova para sargento, mas a estrutura da prova, a estrutura das questões está se parecendo, está se assemelhando às questões ali da SpaceX. Então, português, questões maiores, com mais texto, geralmente só havia um texto na prova toda, agora tem ficado mais trabalhada, a prova tem ficado bonita, né? Com mais textos e uma pegada um pouco mais difícil. Bem interessante, inclusive, essa nova pegada da prova. Beleza, galera? Na parte de geografia, segundo o nosso mestre Vinícius Bretas, a prova ela veio com o mesmo padrão do ano passado. Mas veio com um padrão diferente dos anos anteriores. De 2021 para trás, padrão diferente. Então, antes as questões eram menores, mais enxutas, mais objetivas. Agora as questões estão um pouco maiores, tem utilização de imagem, utilização de afirmativas, coisa que não era muito comum na prova da ESA. E, segundo ele, não há na parte de geografia nenhuma questão que possa ser anulada. Agora na parte de história, né? Essa é uma parte um pouco mais complicada, pode-se dizer assim, porque rolou algumas polêmicas. O nível das questões em si não vieram difíceis. As questões vieram num nível tranquilo, tá? As questões estão fáceis, exceto a questão de JK. Essa questão ela fugiu mesmo do padrão, uma questão um pouco mais difícil, exigiu um pouco do aluno, um pouco mais de compreensão, de conhecimento ali, mais específico na questão do JK. De resto, as questões vieram fáceis, mas, contudo, entretanto, todavia, eu preciso te falar que a estrutura tem mudado. E eu já tenho cantado essa pedra, quem é meu aluno sabe, eu trabalho muito com questões autorais, com questões minhas, e eu tenho trabalhado muito com questões de afirmativas. Por quê? Como as bancas se unificaram, eu comecei, desde que a SpaceX se unificou a ESA, a trabalhar com questões de afirmativas, né? Porque a SpaceX, na parte de história, gosta muito de trabalhar com afirmativas, e, dito e feito, ano passado caiu uma questão fácil de afirmativas,
e esse ano também caiu uma questão tranquila de afirmativas sobre Revolução Constitucionalista. Ou seja, o nível não está tão difícil, mas a prova muda estrutura. Agora nós temos ali uma questão com uma proposta ali, com uma estrutura um pouco maior, pode-se dizer assim, né? Um pouco maior, questões maiores, né? Não tão diretas, questão utilizando imagem, não tinha imagem, né? A gente tem imagem ali da questão de indígenas com os franceses, a gente tem imagem na Revolução Constitucionalista. A ESA nunca utilizou, exceto pelo ano passado na questão de Itaipu que foi anulada, a ESA nunca utilizou questão de imagens. Agora, algumas questões aí a discordar. Discordar no sentido de que a questão de revoltas, ela teria que ser anulada. Pela lógica lá das revoltas, das invasões holandesas que foi anulada, essa questão também tinha que ser anulada, porque ela fala final do século XIX sobre a Inconfidência Mineira, e não foi final do século XIX, foi final do século XVIII, 1789, né, e 1798 a Conjuração Baiana. Então, assim, pela lógica, teria que anular. Ela não veio anulada, já saiu o gabarito, inclusive, mas, diga-se de passagem, ela não veio anulada, mas se houvesse uma forte pressão, eu acredito que anularia. Como eu estou vendo que quase ninguém errou essa questão, porque a questão estava bem tranquila, eu acredito que não vai ocorrer uma forte pressão da banca para que ocorra a anulação dessa questão, tá? Eu acho que não vai rolar uma pressão muito forte, não. Acho que vai seguir com esse erro mesmo, o que é ruim, porque é um erro, né, gente? É um erro de data, apesar de não comprometer tanta questão. Alguns estão falando sobre anulação de povos indígenas, tá? Que não é povos indígenas propriamente. Isso é uma indicação do que pode aparecer, né? Porque a gente estava muito preocupado ali com troncos linguísticos, com as tribos, com os sambaquis, como os indígenas chegaram aqui. Tinha muita gente preocupada com isso. Eu falei, inclusive, que não tinha como estabelecer um padrão de que questão poderia aparecer sobre indígenas, e apareceu já não sobre os povos indígenas antes da chegada dos portugueses, mas durante a convivência já, né? Então falando ali das alianças. O livro do Vicentino e do Cotrim não mencionam a aliança com os temininós, tá? Não mencionam a aliança com os temininós. Quem mencionava era o livro do Coshiba, mas... enfim, a questão era bem tranquila, né? Não tinha outra opção, assim, as outras eram tão absurdas que eu acho que também ninguém vai reivindicar pelo fato de ter ausência desses dados na bibliografia. A questão de Revolução Constitucionalista também, eu falei que seria 1 e 2, vi muita gente aí falando que era somente 1, tá? E já tinha cantado essa pedra, tá no nosso gabarito, inclusive, que seria 1 e 2, porque, gente, apesar do Pedro Toledo, ele já tinha sido nomeado ali como um interventor civil paulista, a ESA ela não se apega muito a essa questão de meses. Ele foi nomeado em março, a Revolução foi depois, isso não foi o suficiente. A gente entende que a conspiração, o que antecede de fato o processo, ali a Revolução, faz parte da Revolução, né? Então o que antecede também faz parte, as reivindicações deles eram interventor civil e paulista, era uma nova Constituição, né? E o Cotrim inclusive fala sobre um novo governo, enfim, aquela coisa toda. Mas acredito também que não vai ser anulada, não vai ser discutida, não vejo motivo para isso. Beleza? Tranquilo? Então a parte de história a gente deu uma modificada aí. Sobre a parte de inglês, segundo o nosso mestre Wagner Bonfim, a gente vai ter ali uma prova com, segundo ele, que apresentou uma estrutura melhor, né? Mais trabalhada, aspectos gramaticais dentro dos textos propostos, não trabalhando de forma separada e isolada a interpretação, porque, segundo ele, a prova tinha essa ideia de trabalhar antes, separadamente, a parte de gramática, a parte de interpretação, agora ela utilizou gramática dentro dos textos, com questões mais trabalhadas, o que não acontecia. Beleza, galera? Então, a redação também padrão da prova, né? Tranquilo, tema de redação. Então, a prova tem tido uma modificação, isso é inquestionável, né? Isso a gente precisa reconhecer, mas o nível da prova continua tranquilo, né? Continua ali tranquilo, o que torna a prova difícil, muito concorrida, né? Muita gente aí tirando 42 e não conseguindo entrar na ampla, por exemplo. Então, tem que papear, tem que estudar, não tem fórmula mágica e
Para o mês que vem, a gente já vai estar com vagas abertas na nossa nova turma para a ESA 2024. Início de novembro já estamos abrindo as vagas, então é muito importante que você esteja com a gente estudando para estar de forma certa, de forma direcionada, para você gabaritar a sua prova no ano que vem. Uma equipe completamente capacitada, que conhece muito da banca, então tenho certeza que você não vai se arrepender em estar com a gente. Ó, se inscreve no canal, ativa o sino aqui e curte o vídeo, envia para os amigos que estão estudando, que vão estudar para a ESA 2024. Tamo junto, futuro sargento, rumo à sua farda. Um abraço.